Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, quando a gente estiver em perigo, quando tudo mais estiver perdido, corram para as colinas. Essa frase aí sempre tem por aí. Mas eu vi uma galera já apontando uma situação que nem correr para as colinas você vai poder mais quando tudo der errado. Porque o Cabo Daciolo já tá lá. Ele tá lá nas colinas, lá jejuando, orando, sei lá o que ele tá fazendo nas colinas. Ele tá escondido, né? E acho que ele até falou aí em um vídeo, né, que ele tá com medo, teme, né, pela sua própria vida, né, pelas coisas que ele revelou lá nos programas. Pode ver que ele nem participa mais de debate, de entrevista, né? Não é porque ele não quer participar do sistema e tal. Não, seria uma boa oportunidade para revelar o sistema usando ele próprio. Na verdade, ele está meio em choque, né? Porque ele falou algumas coisas aí, né? E ele sabe, né, pelo pouquinho que ele entende de alguns assuntos, que é um perigo fazer certas revelações. Né? E ele falou isso em rede nacional de TV, por exemplo. Né? E falar isso durante as campanhas, durante um debate, onde tem milhões de pessoas observando ali, foi tirado meio como louco, né? Foi tirado meio com descrédito, né? Foi meio desmoralizado perante a opinião de alguns falsos intelectuais. Os caras estão falando bobagem e tal. Mas não é, cara. O Cabo Daciolo, ele é um cara confuso, na verdade, né? A última que ele fez agora, ele gravou um vídeo, né, criticando, né, aquela rede de lojas Havana. Aquela Havana que aparece nos comerciais aí, tá chegando no Brasil agora, vem com poder, vem com a grana, vem montando, né, o sistema para tomar monopólio de lojas no Brasil. Tomar eu acho que não toma, mas vai fazer parte, né, do cartel que domina. E essa Havana aí recentemente declarou até apoio ao Bolsonaro e tal. Né, e ele vem fazendo um vídeo, o Cabo Daciolo, onde ele critica a Havana, que usa como símbolo de ostentação lá da sua marca uma estátua da Liberdade. Então onde tem uma loja da Havana, eles colocam uma estátua da Liberdade. E o Cabo Daciolo fica atacado com essa estátua. Né? E ele fala que isso aqui não pode e tal. Né? Que se cada uma que tiver aqui, a gente vai fazer uma na terra deles. Né? Sem nem saber de onde é a terra da Havana, né? A origem da loja e tal. Eu fico meio assim sobre o Cabo Daciolo, né? Sobre o que ele sabe, cara. É engraçado que o próprio Cabo Daciolo aí, eu não sei se foi ele próprio, ele até fala... Como vocês podem apoiar o Bolsonaro, porque a gente olha o Cabo Daciolo, né, como ele tem ligação forte com a religião, e o Bolsonaro explora essa questão da religião na política também, né, parece que eles seriam aliados naturais. Mas o próprio Cabo Daciolo fala que o Bolsonaro, né, foi vendido, né, ele se entregou ao sistema. O Bolsonaro hoje é um dos maiores representantes, né, da política no Brasil sob o domínio dos Illuminati. Não sou eu que estou falando. Não, é o Cabo Daciolo. Ele falou isso daí, ele falou que o Bolsonaro está entregue aos Illuminati, né? E como que o povo pode apoiar aquilo lá, né? Que ele tinha até um caminho bom quando tratava de religião e tal, mas agora está vendido ao sistema. É lógico, né, mano, que o Bolsonaro está junto com os caras do sistema. O povo fica aí usando essa marca. Não, o Bolsonaro não é o Bolsonaro é contra o sistema, o Bolsonaro é o próprio sistema. Está lá há 28 anos, mas não é isso o pior e a maior ameaça do Bolsonaro. O problema é ele ligado lá aos norte-americanos, ao imperialismo, indo pedir a bênção para os caras lá no exterior, batendo continência para a bandeira americana. E chega aqui e ele fala que é patriota nacionalista, né, que vai ter uma economia liberal para os caras, né, mas que vai ser totalmente repressiva contra o povo aqui. É um cara que vai lá pedir a bênção dos maçons lá na cúpula sionista em Israel. Que toda vez que sobe no palanque lá, tá com a bandeira do Brasil e uma de Israel do lado. Mas não é ali o povo israelense, não é o povo judeu, é a cúpula sionista, né, que fazem parte sim desse governo oculto. E o Cabo Daciolo, ele sabe desses esquemas, cara. Eu não sei onde que o Cabo Daciolo... Sabe o que é? Eu acho que o Cabo Daciolo tem o seguinte, né, mano? O Cabo Daciolo, ele teve acesso a alguns conhecimentos durante aquele seu processo de doutrinação que todos os líderes religiosos, pastores, padres e tal, eles passam, né, para conseguir dominar a mente dos fiéis. Então, alguns conhecimentos que são restritos, né, são passados para esses caras aí, né, para eles, né, conseguirem dominar o povo, né, para conduzir a massa. E dentre esses conhecimentos, eles ficam sabendo, né, sobre a questão do poder, que ele tem contido em alguns símbolos, em alguns gestos, em algumas palavras, como orações, por exemplo, em algumas condutas, comportamentos. Tem poder em tudo isso, né? Basta você conhecer e saber usar isso em seu favor. E ele teve acesso a esse tipo de conhecimento, assim como teve acesso, né, à ideia geral, né, que existe um governo oculto sim, que existe uma cúpula que controla a massa, né, que somos todos manipulados,
que alguém está por trás balançando as cordinhas de quase tudo que a gente vê aqui. Então ele teve acesso a isso, né? E junto com aquela sua tendência, né, religiosa, eu acho que ele é um cara de bom coração, o Cabo Daciolo, né? E aí misturou essas coisas, né? Esse conhecimento massivo, né, sobre o oculto, mais a sua, digamos que, contaminação religiosa, digamos assim, o seu radicalismo religioso, né? As duas coisas se misturaram e ele ficou confuso, cara. Ele ficou perdido. Ele não sabe o caminho certo, ele não está entendendo discernir, né, sobre o que é realidade, o que é ficção, o que é fato, o que é conspiração. Ele sabe que existe uma grande conspiração que na verdade é real. A gente só não consegue provar isso daí. Mas tem alguns detalhes na nossa vida, na nossa realidade, que a gente vai pegando aqui e vai colocando sentido nessas teorias da conspiração. Esse é o Cabo Daciolo, esse é o acesso que ele teve. Só que ficou confuso na mente dele. Eu acho que ele não estava preparado para tudo isso. Eu acredito, e eu tenho esse cuidado aqui no meu canal, eu mesmo não sou exatamente um iniciado em todos os conhecimentos ocultos, jamais. Se eu tivesse isso, eu tinha o poder, cara. Eu estava aqui colocando alguns símbolos na parede e tal, para atrair a atenção de vocês, ou para ter o poder de palavra, de influência, ou para minha vida pessoal mesmo, para eu ficar tranquilo dentro do sistema, é mais confortável para mim. Mas não há o sentido aqui. E eu tomo cuidado muitas vezes nas coisas que eu falo, quando eu vou revelar algum esquema de conspiração, vou falar do governo oculto, eu tomo cuidado aqui com vocês, porque eu não posso simplesmente sair jogando um monte de coisa aqui para as pessoas despreparadas. Nem todo mundo está apto a receber tal conhecimento. Eu acho que o Cabo Daciolo não estava, porque ele gostou do assunto, e se aprofundou ainda mais, percebeu que fazia sentido muitas dessas coisas teoricamente absurdas, e acho que se aprofundou e aí que ele ficou confuso. Foi atrás de negócio de conspiração, de Illuminati, falou de Foro de São Paulo, falou do Alvuçal, acho que. Tá vendo? Ele se confundiu, ele entrou demais nesse mundo aí, e não discerniu a questão da manipulação. Porque o próprio sistema que vive dessa conspiração muitas vezes usa ela contra as pessoas. Para desacreditar as pessoas. Para desestimular elas, para tirar delas a questão da moral perante outras pessoas, na hora que ela for comentar sobre isso, o cara vai olhar para ele e falar, você é louco, isso aí é maluquice na sua cabeça, você é um idiota e tal. É um descrédito, cara. Então a pessoa ela é levada a isso, quando ela começa a explanar esse tipo de coisa abertamente para todo mundo. No YouTube você tem até uma certa liberdade, pela questão até do anonimato, não ter cobrança na sua vida pessoal quanto a isso. Você vem aqui e fala no seu canal, poucas pessoas realmente te conhecem. E aí você pode falar o que você quiser, tem uma certa liberdade aqui, é restrita pela perseguição do sistema, pela, sei lá, a censura e tal, mas ainda assim você pode falar. O cara como candidato, e muitas vezes como próprio o poder político, como é o do Cabo Daciolo, ele tem uma liberdade de expressão ainda maior do que as pessoas, e ele falando essas coisas aí, atraiu algum tipo de atenção para ele também. Então hoje ele se sente ameaçado. E ele tem razão em se sentir ameaçado. O sistema não gosta de pessoas saindo revelando por aí qual que é a real. Que existem mesmo Illuminati, que existem mesmo candidatos da nova ordem mundial, como é o caso do Bolsonaro. Aquilo que eu falei para você, um cara que pede a bênção para a bandeira americana, lá para a cúpula dos caras, para ser candidato no Brasil. Um cara que vai lá em Israel, prestar juramento à bandeira de Israel, a cúpula sionista, é um candidato do sistema deles. E eu sei lá, eu acho que o Cabo Daciolo, ele... coitado, cara? Acho que subiu pra cabeça dele, mano? Ele não tava preparado pra isso. Não tava. Agora vai ficar nessa confusão toda aí, ele não sabe mais o que é, e ele tá temendo ser silenciado pelas coisas que ele acha que revelou. Sei lá. Muita gente já morreu por isso aí, cara. Tem que tomar cuidado com o que você aprende, com o conhecimento oculto, as pessoas com quem você fala. Nem todo mundo está preparado para isso, cara. Nem todo mundo. Muita gente vai levar isso na brincadeira, muita gente vai negar esse tipo de coisa, justamente trazendo aquela questão do descrédito, de fazer chacota e tal, porque ela não tem a capacidade de assimilar aquilo, ela não quer ver aquilo, ela não quer perceber que ela é parte do sistema, que ela está dentro da Matrix, ele quer ficar ali no cantinho dele, confortável na miséria dele, e ele não quer se libertar, porque a liberdade também muitas vezes fora do sistema aí não é tão boa não, porque você começa a se decepcionar muito, você começa a ficar muito para baixo, você começa a ver que está tudo contra você, ou melhor, todo mundo está indo certo, parece que você está indo errado,
Né? Porque você vê erro em tudo, você percebe a manipulação em tudo. E o Cabo Daciolo, cara, é uma pena. Perdemos um soldado aí contra o sistema. Valeu.